Boa noite a todos, eu sou o Diácono Daniel, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, nós iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que lhe havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Vejam bem, meus amigos, um homem que morava no meio dos túmulos é o episódio narrado no Evangelho de hoje. Mas onde é que estava a vida daquele homem? Ele morava no cemitério, ou seja, ele perdeu o gosto pela vida. Você certamente já foi a um cemitério. É um lugar triste, um lugar frio, um lugar sem vida. A única coisa que nós encontramos lá são os túmulos, as lápides, as fotos daqueles que já se foram, a data das pessoas que já morreram. Vejam só, meus irmãos, o que o mal é capaz de fazer com o ser humano. Aquele espírito impuro fez com aquele homem, tirou ele do meio dos vivos e os colocou no meio dos mortos. Aquele homem tornou-se solitário, mesmo ele preso, acorrentado. Segundo o texto, o espírito que possuía aquele homem não era só um, mas eram muitos, era uma legião. Aquele homem tornou-se a casa do demônio. Veja a que nível chegamos. Veja que nível o mal faz com as pessoas. Vejam como o demônio, ele é astuto. Ele entra na pessoa e ele tira toda a vida daquela pessoa, toda a liberdade. O demônio passa a comandar. Ele tira até mesmo o gosto pela vida, faz com que a pessoa vá para o lugar dos mortos. No final, nós vemos que houve uma vitória, a vitória de Cristo sobre o demônio e sobre sua legião. Nenhum poder maligno supera o poder de Cristo. Por isso, meus irmãos, sirvamos sempre ao Senhor e a ninguém mais. É por isso que nós temos que entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor.
Deixe que o Espírito Santo faça morada em nós. É sempre bom entregar a vida ao Senhor. Não vamos dar brecha para o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.